Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E você vai ver agora. Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e o governo brasileiro continuarão a buscar um acordo com o governo chinês. Brasil e Rússia se reuniram em Brasília para ajustar intercâmbio bilateral. A queda no intercâmbio bilateral entre Brasil e Rússia é motivo de preocupação para os dois governos. Delação premiada dos empresários da JBS seria uma estratégia para limpar a barra da companhia nos Estados Unidos. JBS perdeu em apenas um dia 2 bilhões e 500 milhões de reais em valor de mercado. E Bovespa tem o pior desempenho desde 2008. O agronegócio está começando. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, e o governo brasileiro continuarão a buscar um acordo com o governo da China no que diz respeito à salvaguarda imposta sobre importações de açúcar. As negociações começaram na última sexta-feira, na sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça. A entidade espera que os governos avancem neste diálogo para que não haja necessidade de abrir um painel na Organização Mundial do Comércio. Essa salvaguarda inclui uma tarifa adicional para que volumes ultrapassem a cota atual de 1.945.000 toneladas nos próximos 12 meses. E a tarifa será de 95%, caindo para 90% no segundo ano e encerrando 85% no terceiro ano. Até a aplicação desta medida, a tarifa de importação imposta fora da cota era de 50%. E na safra 2016-2017, o Brasil exportou para a China 2.140.000 toneladas, com a previsão para chegar a 3 milhões agora nesta safra. A China é o principal destino das exportações de açúcar do Brasil. Amigo fazendeiro, o Grupo Belcar tem uma novidade para você. Adquira a sua nova picape ou seminova até 100% financiada e com até um ano de carência. Isso é que é facilidade. Você escolhe como pagar, mensal, semestral ou anual. Juros de apenas 10,87% a 12,75% ao ano. Uma parceria do Banco do Brasil e o Grupo Belcar, com 5 lojas para te atender em Goiânia. Azuca Mitsubishi BR-153, em frente ao Paço Municipal, Belcar Veículos Volkswagen BR-153, Pio 12 Cidade Jardim e Avenida Anhanguera, saída para Inhumas. Representantes dos governos do Brasil e da Rússia e empresários dos dois países se reuniram em Brasília para uma ampla discussão sobre o momento atual e perspectivas futuras do intercâmbio bilateral, que segue cada vez mais distante da meta estabelecida há alguns anos pelos dois países de levar o fluxo de comércio brasileiro-russo ao patamar de 10 bilhões de dólares. No primeiro quadrimestre do ano, o agronegócio foi responsável pelos 5 produtos mais vendidos para a Rússia. Carne suína, 238 milhões de dólares e participação de 28%, carne bovina 154 milhões e participação de 18%, soja 147 milhões e 16%, cana-de-açúcar 52 milhões e participação de 6,1%, carne de frango 45 milhões e uma participação de 5,3% do total exportado. No ano passado, as trocas e esse comércio bilateral totalizou 4 bilhões 321 milhões de dólares, com exportações no valor de 2,3 bilhões de dólares e vendas russas no montante de 2 bilhões de dólares. A queda no intercâmbio bilateral é motivo de preocupação para os dois governos. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje para São Miguel do Araguaia, Minaçu e Posse, tempo nublado, muitas nuvens, com curtos períodos de sol. Para outros municípios, possibilidades de pancadas de chuva e de curta duração e que pode ser acompanhada aí de trovoadas a qualquer hora do dia. Nós vamos conferir agora
a temperatura para os principais municípios de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima. Minaçu, 32 a máxima e 22 a mínima. Posse, 32 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a delação premiada dos empresários da JBS seria uma estratégia para limpar a barra da companhia lá nos Estados Unidos. E a JBS perdeu em apenas um dia 2 bilhões e 500 milhões de reais em valor de mercado. E o Ibovespa tem o pior desempenho desde 2008. Nós voltamos já. Desde a divulgação de detalhes sobre as relações entre os principais políticos brasileiros e os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo de empresas que inclui a JBS, muita gente especula que a delação premiada dos empresários seria uma estratégia para limpar a barra da companhia lá nos Estados Unidos. Isso porque os donos da maior produtora de carne do planeta estão preparando um IPO. IPO é Oferta Pública Inicial de Ações, que é um plano milionário da Bolsa de Valores lá de Nova York. Com 65 frigoríficos espalhados pelos Estados Unidos, a JBS já é líder nas vendas de carne bovina, ovina e de frango no país e pretende expandir ainda mais a sua atuação com a subsidiária JBS Food International. Para alguns, a delação que culminou na autorização de uma investigação contra o presidente Michel Temer pelo Supremo Tribunal Federal seria uma forma de transmitir transparência e mostrar ao Departamento de Justiça americano que a empresa, a JBS, estaria disposta a deixar gestos de corrupção no passado. Só que lá nos Estados Unidos, entretanto, a leitura pode ser bem diferente. E agora eu vou conversar com a doutora Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é advogada, professora de Direito Agrário, especialista em Direito Empresarial e mestre em Agronegócio pela Universidade Federal de Goiás. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Hoje nós vamos conversar sobre os adicionais de insalubridade e de periculosidade que devem ser pagos aos trabalhadores rurais. Sabe-se que estes adicionais eles foram criados no sentido de tentar diminuir os prejuízos causados àquele trabalhador que exerce uma atividade, seja ela perigosa ou insalubre. Doutora Fernanda, depois dessa introdução, o que é que caracteriza uma atividade perigosa e insalubre? Uma atividade perigosa, Antônio, é quando o empregado ele vai trabalhar com agentes explosivos, inflamáveis e com a eletricidade. Já em se tratando da insalubridade, esse empregado ele vai trabalhar com agentes físicos, químicos e biológicos que prejudiquem a sua saúde e estejam acima dos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Um exemplo de insalubridade pode ser o uso de agrotóxicos, né? Fazer o manuseio ali do agrotóxico, o calor, o excesso de calor, tudo caracteriza a insalubridade. É bom, até interessante observar isso aí, precisa saber se todo mundo está realmente cumprindo com essa ordem, né? Essa ordem que é válida, que tem que ser... Sim, tem que ser seguida, no sentido de proteger o trabalhador, como foi levantado por você. E quais são esses valores adicionais? Em se tratando de periculosidade, o adicional é de 30% em cima do salário base. Então, eu, como trabalhadora rural, se eu recebo R$ 1.500, eu vou ganhar 30% a mais em cima dos 1.500. Dá R$ 450. Sim. E em se tratando de insalubridade, vai variar essa porcentagem aí, que pode ser de 10%, 20% ou 40%, dependendo do risco que esse trabalhador está correndo. Também do salário base. Não, esse vai ser em cima do salário mínimo. Periculosidade é em cima do salário base e insalubridade é em cima do salário mínimo. É bom ficar atento a isso aí, hein?
Às vezes a pessoa se confunde e tal. Sim, existe até uma pequena divergência em se tratando da insalubridade, mas o que prevalece é que vai ser em cima do salário mínimo. Entendi. Agora, e o que empregador rural, por exemplo, ele pode fazer no sentido de evitar que o seu empregado sofra um acidente no trabalho ou então desenvolva uma doença? O empregado, quando ele é contratado, ele celebra um contrato de trabalho, ele leva consigo uma série de bens jurídicos, como direito à vida, direito à saúde, e todos esses direitos, eles devem ser protegidos por seu empregador. Nesse sentido mesmo, que para que não aconteça acidente de trabalho, no sentido de evitar doenças ocupacionais. Então, ele deve observar as normas de segurança e medicina do trabalho, ele deve instruir o seu empregado, lembrando que essa instrução mais correta é que ela seja por escrito, que se dê no momento da admissão. Além disso, ele tem que facilitar a fiscalização do seu estabelecimento pela autoridade competente e, por fim, fornecer a este empregado equipamentos de proteção de uso individual. Agora, tem um caso, esses equipamentos de proteção individual, chamado de EPI, por exemplo, eu conheço muita gente, por exemplo, produtor rural, que compra, tem tudo lá e o funcionário não usa. E quando ele se machuca? Aí complica, né? Porque esses equipamentos, ao serem fornecidos, eles poderão ser descontados do salário do trabalhador? Não, eles não podem ser descontados do salário do empregado, né? O empregador deve fazer esse fornecimento de forma obrigatória e de forma gratuita. Bom, e como verificar se o trabalhador rural ele está exercendo uma atividade insalubre ou perigosa? Para fazer essa verificação, basta que o empregado ou o empregador, ou até mesmo o sindicato da categoria, eles façam um requerimento ao Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai até ali aquele estabelecimento, até aquela propriedade rural, para fazer a perícia, para verificar se há insalubridade ou a periculosidade. Como eu te falei, como eu falei para a senhora, eu conheço muita gente aí, muito produtor que tem o EPI, que compra, que exige que o funcionário, mas não adianta, o proprietário virou as costas, faz tudo como não deve. Neste caso, Antônio, pode até dar-se a demissão, a rescisão do contrato por justa causa, caso ele não use o EPI. Tá certo, tá ok. Doutora Fernanda, um tema muito bom esse daí, hein, que podia dar continuidade, tá? Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que a JBS perdeu em apenas um dia 2 bilhões e 500 milhões de reais em valor de mercado. E o Ibovespa tem o pior desempenho desde 2008. E a doutora Mara Rubia vai comentar sobre irritações da pele. Nós voltamos já. Com a revelação de detalhes da delação premiada de Joesley Batista, a JBS perdeu em apenas um dia 2 bilhões e 500 milhões de reais em valor de mercado. Em linhas gerais, o valor de mercado de uma empresa é dado pela soma do preço de todas as ações que ela tem em circulação. E na última quarta-feira, dia 17, o frigorífico dos irmãos Batista valia cerca de 25 bilhões 920 milhões de reais na Bolsa. Após a queda de quase 10% nas ações, o valor foi para 23 bilhões. A perda, no entanto, não foi a maior entre as companhias de capital aberto. Em seu depoimento, Batista afirmou que o presidente Michel Temer deu aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. A notícia, publicada primeiramente pelo jornal o Globo, caiu como uma bomba sobre o mercado. A Bolsa Brasileira, que durante o dia chegou a acionar o circuit break, que é um mecanismo usado para controle de fortes oscilações, terminou o dia com uma queda de 8,8% a 61 pontos. Foi o pior desempenho do Ibovespa desde 2008. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rubia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica e bioquímica do Hospital de Medicina Alternativa e proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre dermatites e irritações da pele. Doutora Mara, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, bom dia a todos. Doutora Mara, essas irritações, essas dermatites é um problema sério. Quase todo mundo tem, né? É isso. É uma coceira aqui, uma coceira ali, é a feridinha aqui, a feridinha ali, né? Essas dermatites de pele, irritações da pele, principalmente assim, em determinadas épocas do ano, tem a tendência a piorar. Quando começa, principalmente período de seca, né?
as irritações da pele aumentam também. Agora, principalmente agora, né? Quem trabalha em propriedade rural, com esse friozinho, calorzinho, sol. Resseca a pele, com isso as tendências dessas doenças de pele, incluindo essas irritações, dermatites, até dermatoses. A alimentação influi muito nisso, né? A alimentação é fundamental, né? É mesmo, é? Porque as vitaminas, né? A hidratação, por exemplo, tomar bastante água é bem importante, porque você vai hidratar seu corpo, né? Com isso, diminuir um pouco essas irritações da pele. Mas tem muitas outras causas. Por exemplo, tem muito a ver com o estresse e a ansiedade. Porque tem pessoas que, quando está muito irritada, extravasa na pele. Né? Toda aquela irritação, cada pessoa tem um órgão de choque. Uns vão para o estômago, outros vão para o intestino, outros vão... E tem uma influência violenta, né? O psicológico, né? E o psicológico na pele também tem uma interferência bem grande. Quer dizer, a pessoa pensa que não, mas por dentro o organismo está explodindo, né? Exatamente. E às vezes ele extrapola para a pele, né? Para, às vezes, até melhor do que se fosse para um outro órgão mais vital, tem isso né? também, porque se vai para um fígado, para um coração, empacota, né? É pior, né? É pior. E às vezes, mas só que essas irritações incomodam muitas pessoas, né? Incomodam muito, doutora muito, Mara. né? Realmente é desagradável, né? Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois vamos falar sobre as plantas medicinais que combatem essas irritações da pele. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia e agora nós vamos falar sobre as plantas medicinais que combatem as irritações da pele. Doutora Mara, nós temos aí inúmeras plantas que, inclusive, tem muita gente que tem essas plantas em propriedades rurais, né? Exatamente. E elas melhoram muito, né? São plantas, assim, às vezes de fácil cultivo, que às vezes a pessoa até pode ter em casa, no quintal, ou na sua propriedade, né? Por exemplo, nós temos o ninho indiano, né? E nós temos a Amamelis, né? O ninho indiano é uma planta bem estudada, muito importante nas doenças de pele no geral, inclusive a psoríase, né? Que é uma doença um pouco mais complicada, mas é uma... É um bactericida, né? Ele é um bactericida, fungicida, ele tem várias ações, tanto internamente como na pele. Amamelis também. Fungos, bactérias, tudo o ninho combate. A Amamelis também, a Amamelis combate, às vezes você pode usar loções calmantes, mesmo o próprio chá, para fazer uma compressa, né, na pele. Né? Com isso vai melhorar. Quer dizer, faz o chá, pega um paninho limpo e põe em cima. Exatamente. Ou tá. então manda preparar loções, né, nas farmácias, loções à base de plantas que vai estar tendo esse resultado bom nessas dermatites. Camomila e bardana. A camomila é importantíssima, né? Uma planta bem eficiente nas doenças de pele no geral. Além dela ser calmante, né? Ela vai acalmar aqueles problemas de pele, tem uma ação digestiva e tem uma ação ansiolítica. Então, é uma planta bem eficiente em qualquer doença de pele. E a bardana também, é uma planta que é comestível também, que a pessoa pode usar na alimentação, mas pode usar também topicamente na pele. Melão de São Caetano, que era considerado uma praga isso aí. O melão de São Caetano é bem, você acha assim, terrenos, em propriedades rurais, é uma planta muito comum, né? E o óleo de copaíba, né? O famoso óleo de copaíba, que tem uma ação também fungicida, bactericida, então ele na pele também, em loções, ou mesmo em óleos, você tem que diluir esse óleo, porque ele é um pouco forte. Ele é muito forte, né? Então você tem que usar na concentração menor, mas tem um resultado muito bom nas dermatites, nas irritações da pele. Algas marinhas e calêndula. Algas marinhas também. As algas são importantíssimas, né? Tanto para usar internamente, como para fazer loções tópicas, calmantes na pele. E a calêndula também tem uma ação bem cicatrizante, uma ação anti-inflamatória, uma ação sedativa na pele. E muitas vezes anti-irritante. Aí vem a babosa e a cúrcuma longa. A babosa, né, consagrada na pele. A babosa é consagrada, a babosa e a safrão. Tanto no cabelo como na pele. O cúrcuma longa também, porque tem ação bactericida, fungicida. E você pode preparar, inclusive a gente trabalha com alguns óleos, inclusive com óleo à base de óleo de gergelim, medicado com açafrão.
A gente usa açafrão, o NIM, é um óleo que a gente chama para doenças de pele, inclusive uma técnica indiana que a gente até trabalha na farmácia. Os resultados das doenças de pele, nessas dermatite, assim, fantástico. Pele ressecada também funciona bem? Pele ressecada também. Pô, que beleza. E todas essas plantas que a gente falou realmente têm um resultado bom. Tá certo. Eu conversei com a doutora Mara Rubi e hoje nós falamos sobre dermatites, os probleminhas que tem na pele. Doutora Mara, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigada a todos. E se você quiser saber mais, basta você pegar o livro Essência da Saúde ou então ligar para o telefone 62 3942 7711. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: um diamante é um pedaço de carvão que saiu-se de muita pressão. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, a maior cobertura jornalística da TV, Jornal Serra Dourada, segunda a sábado às 7h20 da noite. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.